Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá. Temos aqui a programação do Valdir, né? Tá com qual tamanho? 12,5 centímetros de largura é o tamanho dessa matriz. Ela possui, por sua vez, 5 cores, né? 5 cores. Está com 7.924 pontos. Então, vamos colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente entender qual foi os parâmetros de programação que o Valdir utilizou para fazer a programação dessa matriz, bem como as propriedades, o caminho que ele usou para fazer também essa programação aqui. Então, ó, Shift R, deixa eu só diminuir um pouco a velocidade, porque está muito rápido aqui. Vamos colocar para começar do começo, e agora a gente vai lá ver o processo de programação que o Valdir utilizou para fazer essa matriz aqui. Primeiro fez uma corrida aqui, corrido simples, né, fazendo esse formato aqui da flâmula. Depois fez uma segunda cor, fazendo uma espécie de ponto suporte. E agora está fazendo uma grade, reforçando ainda mais esse primeiro ponto suporte. Ok, até aqui. Só não entendi por qual motivo ele está de outra cor. Está tudo bem. Depois a gente vai falar sobre isso também. Está fazendo os cantinhos ali da flâmula, já em tatame. E agora está fazendo a parte... Fez o contorninho lá em cima, aproveitando a cor. E agora está fazendo a parte do meio aqui da flâmula em tatame também, com ângulo totalmente horizontal. Fez a parte de baixo, tem uma dica para falar sobre isso aqui também. Agora está fazendo as letras como última cor para finalizar o bordado. Vamos lá, Valdir. O que eu observei aqui e eu vou recomendar? Primeiro, né, eu achei desnecessário termos duas cores a mais aqui. Tá? Acho que não precisa dessas duas cores. Acho não. De fato, não precisa ter essas duas cores. Por quê? Você pode fazer, né, essa programação no próprio objeto. Então, a gente vai deletar esses dois objetos aqui, tá? Tomar a liberdade aqui de deletar esses objetos, e a estrutura que a gente precisa ter a nível de ponto suporte, nesse caso desse desenho, ela pode, tá, estar limitadas ao próprio objeto em si. Então, seleciona os 3 objetos que estão em tatame, tá, que são esses aqui, e aqui a gente vai trabalhar com ponto suporte. Pode ser o tatame duplo, sem problema, porque ele vai ajudar aí no travamento do material, de modo que vai diminuir a possibilidade de desencaixar os objetos entre si e possivelmente desencaixar contornos que, porventura, no futuro se façam necessário você colocar nesse desenho. Digo no futuro porque no presente momento você não considerou colocar contornos, né, dado o fato de que não existe contorno aqui até o presente momento. Tá? Então, você vai aqui e coloca ponto suporte duplo, tá? Para travar bem esses objetos aqui, o qual o desenho está sendo feito. Tá? Então, fez esse primeiro objeto do cantinho, faz o outro e, na sequência, faz o do meio. Só que eu percebi que você está fazendo, durante a realização, eu vou voltar aqui, ó, justamente para a gente estudar as etapas. Tá? Então, vamos lá, o botão direito aqui, nesse íconezinho, justamente para ele seguir até os cortes. Né? E aqui, ó, vamos voltar um pouquinho mais, para a gente ir de 1.000 em 1.000 pontos, porque ele está fazendo a costura aqui de alguns objetos. Vamos ver aqui em que etapa que ele está fazendo. Deixa eu voltar aqui, porque quando eu mudei a propriedade, ele acabou perdendo a característica, então eu vou voltar para conseguir te explicar. Ó, aqui o que está acontecendo? Eu vou ocultar essas duas cores, tá? A princípio eu tinha excluído, mas eu acabei dando Ctrl Z para voltar a versão do arquivo original, para eu conseguir te explicar o que tem de errado além dessas duas cores, mas eu não posso ainda alterá-las, né? Eu vou deixá-las aqui, né? Eu vou excluir daqui, não tem problema excluir, né? Vou excluir elas daqui, porque o que eu não posso mudar aqui é o que eu acabei fazendo, que foi alterar a propriedade do tatame, porque alterando a propriedade do tatame, ele perdeu a característica do que você já tinha configurado. E é exatamente onde está o problema que eu percebi. Ó, quando ele vai fazer a segunda cor, que é essa cor número 3, você começou a fazer o tatame, e de repente você para poder fazer esse objeto dessa costura aqui em pesponto, desse tipo pé de flor, né, que está configurado aqui em cima. Isso não é saudável. Então, o que você pode fazer?
Já que você tem que fazer na mesma cor esses dois objetos, tanto o de cima quanto o de baixo, prefira fazer os dois primeiro, faça um, depois faça o outro, e na sequência você faz a flâmula em tatame. E aí, olha, eu vou correr aqui de 10 em 10 pontos para poder ser bem devagar e a gente encontrar exatamente o ponto que você faz, exatamente aqui, você insere o segundo caminho, tá vendo? Exatamente aqui você insere o segundo objeto para fazer durante o tatame. Por que eu não gosto, né, desse tipo de comportamento? Simples, porque qualquer alteração que você venha fazer, tanto que eu fiz e você acabou perdendo essa propriedade. Qualquer alteração que você venha fazer de densidade de ponto, qualquer circunstância que você vier a alterar a propriedade do tatame em questão aqui, ele vai perder isso, né? Então você faz e ele vai acabar não te entregando esse resultado, uma vez que você precisar mudar a densidade, que é bem comum, né? Mudou o tamanho do desenho, você quer mudar a propriedade do ponto, quer mudar a densidade, quer mudar o comprimento do ponto, quer mudar o ponto de suporte. Qualquer que seja a alteração que você vir a fazer, ele vai perder essa característica que você havia programado de inserir esses objetos aqui durante a realização da costura do próprio tatame. Então, já que não dá para sustentar isso, o que eu recomendo você fazer? Você pode, inclusive, não precisa do corrido simples, tá? Nesse caso aqui, você pode apagar o corrido simples, você deixa só o ponto de acabamento, que é o que você quer, que é esse que tem a propriedade pesponto. Então, apaga, deleta o corrido simples, começa aqui de um lado com o próprio ponto aplicado o pesponto e termina aqui embaixo, tá? No sentido inverso, exatamente com o próprio pesponto. Tá? Só que aí aqui a ordem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para bordar esse tatame da flâmula depois de ter realizado esses dois pontos aqui. Tá? E vou fazer mais aqui. O que eu vou fazer entre esses dois aqui? Eu vou selecionar os dois objetos aqui em pesponto, vou dar um Shift S e vou configurar aqui, ó, não vou criar uma linha. Eu poderia criar uma linha, tá? Fazendo uma costura, interligando esse objeto até esse daqui, e depois a flâmula ser bordada por cima. Só que eu vou aproveitar para te mostrar um macetezinho aqui que muitas vezes cabe, e aí acaba te ajudando também, tá? Criar um corrido simples aqui seria fácil. Seria só você pegar aqui o corrido simples e inserir um objeto manualmente, logo que terminasse esse objeto aqui, que aí você criou esse objeto, né, em pesponto, bordaria aqui ligando o final desse ao início do próximo, para não ter corte, tá? Seria simples assim, daria para fazer. Vou fazer aqui rapidinho, de repente você não tem, de repente você tenha dúvida, eu vou mostrar como funcionaria. Ó, seria isso aqui, ó. Terminou de bordar esse objeto aqui, faz um corrido simples ligando esse ponto a esse. Bem simples, ó. Tirou o corte, não vai ter corte. Por quê? Porque ele está ligando os dois pontos. E aí depois vem a flâmula, né, sendo bordada por cima, dando cobertura a esse acabamento, né, que a gente bordou ali. Tá? Mas uma outra forma de fazer isso, tá, seria não criando esse objeto, é através dos conectores, dos próprios cortes ali. Eu vou te mostrar agora. Então, por exemplo, se a gente está com esse primeiro objeto sendo bordado, e ele vai dar um cortezinho aqui, e ele vai saltar, a máquina vai cortar e vai saltar o fio. Para realizar o objeto de baixo, a gente também pode fazer o seguinte, aqui em conectores, ó, se você observar, a gente tem duas propriedades aqui em cima, depois do objeto, a gente está determinando para que ele execute um corte, aonde esse corte vai ser dado caso o objeto, né, esteja a uma distância maior do que 2 milímetros, então como esse objeto aqui está distante a mais do que 2 milímetros de distância um do outro, ele vai executar o corte, porque é isso que a gente está determinando aqui nessas propriedades dos conectores. Só que se você observar, a gente está mandando dar salto de 7 em 7 milímetros. Então, o que o Wilcon vai programar para a máquina realizar? Corta o fio, salta de 7 em 7 milímetros até que conecte o próximo ponto para fazer esse objeto de baixo. Se a gente habilitar essa propriedade aqui, ó, ele vai inverter. Ou seja, ele não vai dar salto, ele vai dar um corrido simples. Ou seja, exatamente na direção, ó, do caminhar do próprio conector, que seria o corte, né? Ele vai fazer uma corridazinha simples ali, sem você precisar fazer o desenho, né? E aí nós teríamos essa ligação entre os dois objetos aqui, sem criar nenhum objeto entre eles, ó, não tem objeto, e ele não está dando mais salto, ele está costurando. Em vez dele dar salto, se a gente habilitar aqui os pontos, ó, mostrar pontos, ele vai dar alguns pontinhos como se fosse um corrido simples. Só que, ó, tanto que não é, que eu estou tentando arrastar e não tem objeto aqui. É simplesmente uma propriedade aqui de conectores, aonde ele está se deslocando para executar, depois que executa o corte, só que em vez de saltar, ele está agora
executando uma corrida simples aqui, ó, ponto corrido, com uma distância entre pontos de 3 milímetros. Se você aumentar para 4.0, ele vai aumentar a distância entre os pontos. O fato é que ele vai costurar uma linhazinha aqui, conectando esses dois objetos, de modo que agora a gente não tem mais corte de fio entre eles. E aí, na sequência, vem o próximo objeto que a gente quer trabalhar, que é esse objeto aqui, que é a flâmula em tatame. Que aí, por sua vez, você pode fazer essa flâmula conectando ao ponto de saída do objeto anterior, que é exatamente nessa posição, e a saída você pode configurar aqui em qualquer lugar que você achar mais conveniente. De preferência, inclusive, Valdir, de modo que a gente não tenha, eu vou dar um Ctrl Z para você ver, tá vendo? Tá dando uma marca aqui. Isso aqui é dado pela emenda que ficou na construção do próprio tatame que você tinha configurado anteriormente. Então, ó, se eu fizer aqui um percurso para trás, a gente vai ver que ele vai costurar metade, basicamente, da flâmula, e aí ele para, interrompe, leva o ponto para começar de cima e vem terminando bordando para baixo. E aqui vai ficar uma emenda no meio. Normalmente, essa emenda ela não é bem vista na programação. Ela pode, inclusive, dependendo da máquina, dependendo da circunstância, do próprio tecido, ela pode literalmente ficar um buraco aqui entre esse tatame, tá? Não é, vamos dizer que é comum, mas pode acontecer. E a gente procura evitar isso sempre que a gente pode na programação, fazendo o quê? Fazendo uma posição diferente de entrada e saída do ponto aqui, tá? Colocando em posições mais extremas, tá? Só de colocar em posição mais extremas, ó, no próprio Ilco a gente consegue perceber que a gente resolveu, tá, essa emenda, tá? Essa emenda ela não existe mais, não tão nítida assim quanto anteriormente. Então a gente já evita um problema, um possível problema na máquina, dependendo, é claro, das circunstâncias de bordado, de produção, de suprimento, de entretelamento lá na máquina. A gente evita também, já na programação, a qualidade do bordado, tá? Evita um possível problema. E aí agora eu posso voltar aqui às recomendações iniciais. Trabalhar com ponto suporte, tatame duplo, né? A compressão de repuxo, ela é importante, trabalhar com valores maiores, principalmente nessa flâmula do meio, já que ela tem uma área de deslocamento maior, tá? Eu trabalharia com 0,60 nesse caso aqui, e eu também indicaria não trabalhar com esse ângulo reto, tá? Por quê? Porque isso aumenta a intensidade de repuxo do tecido, uma vez que o ângulo reto, o ângulo horizontal, né, que é o ângulo de 0 graus que a gente chama, ele está bordando na horizontal. E aí, ele vai bordar exatamente no sentido de deslocamento do próprio, o deslocamento do ponto, ele é exatamente o desenho do próprio tamanho do objeto. Então, se o objeto está com 99 milímetros, o ponto ele vai ter uma distância, um deslocamento de 99 milímetros. Então, nesse caso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um ângulo um pouquinho mais diagonal. Por quê? Porque aí o deslocamento do ponto ele vai sair de 10 centímetros de deslocamento para um valor um pouco menor, que vai ser em torno de 4, 4,5. O que acontece? O deslocamento sendo menor, tende a repuxar menos o tecido e, por sua vez, a gente tende a ter menos problemas de desencaixe ou de encolhimento de tecido lá na máquina de bordar. E aí, caso venha dar a emenda de novo, igual agora como eu mudei o ângulo, ó, você pode estar mudando a posição de entrada e saída justamente para corrigir, tá vendo? Ó? Corrigir para que não tenha essa emenda tão aparente assim dentro do tatame. E aí, a gente vai voltar com todos os objetos em exibição. Esses dois da ponta aqui, a gente vai e aplica também o ponto suporte, tatame duplo, para que a gente também tenha esse mesmo travamento. Esses dois objetos, como eles são menores, você não precisa exagerar na compensação de repuxo. Você pode colocar um valor pequeno mesmo, como já está, 0,40 vai ser mais do que o suficiente. Se você quiser mudar a angulação, tá tudo bem. Talvez aqui eu colocaria 90, tá? Para ficar com um movimento, né? Um movimento bem apropriado para a flâmula. Então, deixaria essas extremidades aqui com ângulo de 90 graus, né? E esse aqui com ângulo de 40 graus, ou pode ser 45, essa variação não vai influenciar tanto, tá? Mas desde que ela seja na diagonal, para a máquina bordar melhor, para não ficar toda a vida bordando na horizontal e aumentar a possibilidade de desencaixe. Que mais aqui, ó? Com relação a esse pesponto, tá certo? Essa palavra guia-chefe, o que eu faria aqui? Ela tá legal, tá certo? Ponto cheio, tá bonitinho, tá bem programado, os objetos todos separados. Eu só colocaria aqui um pouquinho mais de compensação de repuxo para a gente ter, nesse caso, a aplicação da compensação de repuxo, no caso dessas letras, vai servir como incremento para deixar as letras um pouquinho mais cheias,
de modo que ao bordar, ela naturalmente ela já encolhe um pouquinho. Quando você vira fazer o teste desse bordado na máquina, você vai perceber que o que você programou não é necessariamente o que está sendo bordado. Então, na hora de bordar, ela vai dar uma leve encolhida, natural, tá? Ele vai encolher um pouquinho, de modo que vai ficar mais fino do que o que você está vendo na tela. Então, procura sempre colocar 10, 15, 20% de corpo, né, de preenchimento, né, para a letra, para que na hora que bordar, fique, de fato, um pouco mais fininho, como você realmente, de fato, deseja na tela do software. Então, assim, procura colocar um pouquinho de compressão de repuxo no caso da letra, para ficar mais gordinha, e na hora que bordar, ele vai encolher um pouquinho, e aí vai chegar no efeito que você quer. Não deixa ela exatamente no tamanho que você quer, na espessura que você quer, fielmente na programação, não, porque quando leva para a máquina, como ela encolhe um pouquinho, ligeiramente, tá, 10, 15%, vai ficar fininho demais. Então, coloca um pouquinho mais de compensação, para na hora que ela encolher um pouquinho, ela ficar com um efeito legal. Beleza? São essas recomendações que eu tinha. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!